O sétimo exercício para deixar o seu tríceps mais largo é o tríceps pulley. E quando eu falo para você de aumentar a largura do seu tríceps, deixar ele maior, eu tô te falando também que o seu braço vai ficar maior. Se você analisar o volume do seu bíceps e o volume do seu tríceps, ele é muito maior. Então, se você quer deixar o braço grande, foca no tríceps. E aí a gente tá falando de um exercício que pode ser feito tanto com a barra reta, quanto com aquela barra que é torta, que tem uma inclinação. Eu, particularmente, prefiro que você faça com essa que tem uma inclinação, porque ela se transforma mais confortável para o seu corpo, tanto para o punho quanto para o cotovelo. Esse exercício ele é muito bom para o tríceps, porque ele te proporciona um trabalho com alta carga e com uma exigência articular baixa. E sem contar também que você está trabalhando o seu tríceps mais encurtado com essa posição de braço. Você vai fazer basicamente o seguinte, vai chegar ali de frente para a polia, não pode ficar muito perto e também não pode ficar muito longe da polia. Pegou essa barra, você vai trazer esse cotovelo ao lado do seu corpo. Preste bastante atenção nisso. Do lado do corpo. Tá me ouvindo? Não é para deixar esse cotovelo ficar saindo dali, mano. Você vai flexionar ele o máximo, desde que a musculatura se mantenha ali contraída, e você vai estender o máximo para que você consiga o máximo de encurtamento dela. Então a gente tem um amplo arco de movimento e você vai conseguir trabalhar com uma carga interessante. Basicamente isso, claro, sempre manter o seu tronco ereto, com uma postura sólida. Isso vai te proporcionar um exercício maravilhoso. O sexto exercício para deixar o seu tríceps grande e largo é o tríceps pulley também, mas agora a gente vai fazer ele com corda. E o que muda? A gente tem grandes características do tríceps pulley, porém com a instabilidade e mobilidade da corda. Isso vai tornar o exercício mais difícil para você, porém um trabalho muscular maior. Eu particularmente gosto bastante. Então, o que você vai fazer? A posição é a mesma. Vai segurar no final da corda, exatamente para você ter bastante mobilidade ali. O cotovelo estando do lado do corpo, você vai estender o braço até o final e você pode fazer uma leve força para afastar a corda. Porém, mantendo sempre o seu cotovelo fechado. Isso é importante, porque senão você tira o trabalho do tríceps e joga pro peitoral. Não é o que a gente quer. A gente quer focar nele. Na hora que você subir a mesma coisa, manter o cotovelo ali fechado e pode flexionar o cotovelo o máximo possível, porém, sem deixar esse tríceps descansar. Isso é muito importante. Esse exercício aqui fica muito legal até você colocar uma contração de pico, que é uma técnica avançada, que inclusive eu uso em todos os meus programas, e o Muscle 60D é um deles, para intensificar o trabalho desse cara. Quinto exercício é o tríceps testa. A ciência mostra que ele é um dos mais potentes para o seu tríceps. Ou seja, se você quer deixar esse cara grande, é um exercício interessante de ter na lista. Porém, existem algumas coisas aí que eu preciso te falar. Você vai estar deitado no banco e você pode fazer ele tanto com barra quanto com halteres. Você vai segurar esses halteres ou segurar essa barra e vai descer em direção à sua testa, se você tiver com um halter só. Se você tiver com dois halteres, você vai descer eles ao lado da sua orelha, fazendo assim com que você tenha um grande arco de movimento. Flexionou bastante o cotovelo, alongou bastante o tríceps. Aí vem um grande segredo agora. Quando você vê esse exercício sendo ensinado em todos os lugares, revistas, livros, enfim, internet, você vai ver que eles indicam que você estenda o braço e esse braço ele vai ficar completamente perpendicular ao solo, direcionado para o teto. Porém, é exatamente esse ponto que não é legal do exercício. Eu preciso que você ou pare um pouco antes, exatamente para manter o cotovelo um pouco flexionado, porque essa leve flexão de cotovelo vai fazer com que o seu tríceps mantenha a tensão, ou então você direciona o seu braço completamente estendido para ficar ali mais ou menos na frente, na linha da sua testa, porque aí você vai manter tensão também. Se você perde tensão na musculatura, você perde trabalho muscular. Como eu disse, ele vai te trazer uma baita ativação para a musculatura, porém, ele exige muito do seu cotovelo. Então, se você tem um cotovelo meio sensível, eu não recomendo que você faça. Mas, se você tem o cotovelo ok, você vai fazer ele e muito possivelmente não vai sentir nada. Mas fique atento. O quarto exercício vem direto da França, alongou
alongando o seu tríceps e proporcionando uma grande hipertrofia nele, é o tríceps francês, mano. Esse exercício, ele tem uma peculiaridade que é muito legal. Lembra que eu te falei lá no começo que o tríceps pull, ele trabalha o tríceps de forma mais encurtada, exatamente porque o braço tá aqui, ó. Agora, quando a gente fala do francês, o braço vai lá pra cima. E se você parar pra analisar, até fica muito semelhante ao alongamento de tríceps. Então esse exercício, ele trabalha essa musculatura de forma mais alongada. Você já começa a pensar que cada exercício tem uma peculiaridade e atinge o seu músculo de uma forma específica. Mas vamos usar o tríceps francês. Ele pode ser feito tanto sentado quanto em pé, mas eu recomendo que você faça sentado, preferencialmente num banco que você apoia as costas. Aí você não vai se preocupar com postura, com coluna, com nada. Você vai conseguir focar no seu tríceps. E ele pode ser feito de forma unilateral ou de forma bilateral. Eu particularmente gosto mais do unilateral, porque você consegue focar mais, você consegue posicionar o cotovelo de uma forma que você vai conseguir alongar até mais esse tríceps, mas os dois são muito bons. Dica que eu dou: procure um banco baixo para fazer esse exercício, porque senão na hora que você descer, o peso vai bater no banco e você não vai conseguir a máxima amplitude de movimento. Estando num banco baixinho, você consegue alongar bastante e aí você tem o ponto inicial do movimento muito bom. Aí vem uma parada: você vai começar a subir esse braço. Pare antes de chegar no final, porque se você chega no final, existe o encaixe articular e com ele o músculo descansa, e isso é péssimo para hipertrofia. O número 3 da nossa lista é o tríceps supinado, ou você pode entender como supino fechado. Algumas pessoas também fazem a flexão diamante, que eu acho que não é bem um diamante. Esse exercício, ele é muito interessante porque você tem o seu braço se movendo, coisa que nos outros não acontece. Se você tá no pulo e o braço tá parado, você move o antebraço. No testa, mesma coisa. No francês, mesma coisa. Aqui não, aqui você tem a movimentação do braço inteiro. E a ciência mostra uma maior hipertrofia distal, ou seja, nessa parte mais próxima do cotovelo. Se você for fazer no supino, eu recomendo que você faça o seguinte: você vai colocar os braços aqui do lado do corpo e você vai ter uma ideia do afastamento, ó, da pegada. Aí você vai reproduzir esse afastamento na barra, vai tirar a barra no supino normal e vai descer a barra até a altura do seu mamilo. Algumas pessoas descem a barra no abdômen. E aí, percebe, ó, a barra tá no abdômen. Olha o que vai acontecer se eu levar a barra no mamilo. Percebeu que eu consegui flexionar muito mais o cotovelo? Ou seja, eu tenho mais amplitude de movimento. E aí, lógico, eu subo e estendo ele aqui. Toma cuidado também para não estender até o final e perder tensão muscular. Essa dica vai fazer uma baita diferença de trabalho nesse exercício. Se você for fazer a flexão de braço diamante, é basicamente a mesma coisa. Você vai descer ali no seu mamilo e volta. Não vai mudar nada. O que muda é que no supino você consegue manipular carga e na flexão você vai estar com o peso do seu corpo. O número 2 da nossa lista é um dos meus preferidos. A gente vai falar da rosca testa. Eu sei, eu já falei dela, mas a gente vai fazer com corda e na polia alta. A gente tem um baita exercício de ativação muscular. Lembra o testa? Aí lembra que eu falei lá que ele exige muito do cotovelo? Dessa forma não. E ainda você poderia fazer o testa na polia alta com barra, mas eu quero que você faça com corda, porque a gente ainda otimiza o trabalho. Lembra que a corda gera instabilidade, gera mobilidade, tudo isso aumenta o trabalho muscular. Então a gente vai somar coisas positivas de outros exercícios e aliviar a compressão do seu cotovelo pelo fato de estar na polia alta. Então colocou a corda, você vai estar de costas para a polia. Você vai inclinar o seu corpo. Claro, você vai pegar a corda, vai trazer com você e vai colocar uma leve inclinação do seu corpo, exatamente para ter uma estabilidade de corpo, de tronco, para conseguir fazer o exercício, porque senão isso não vai acontecer, senão você vai ficar meio que ali, né, tentando estabilizar e vai perder a tensão do exercício. Aí você vai deixar, ponto, né, abaixa a cabeça, que senão você pode bater a corda na sua cabeça, enfim, pode machucar, tá? E aí a ideia é que você flexione o máximo possível, conseguindo alongar o máximo possível dessa musculatura e depois estenda. E como a gente vai estar com corda, vai estar na polia alta, você pode estender até o final, pode até chegar no final e dar uma torcida na corda, porque aí a gente consegue aumentar toda a tensão exatamente na insuficiência ativa, que a gente chama essa faixa de encurtamento do músculo, que gera muito estímulo para a hipertrofia. Lógico, na hora que você voltar, você alonga o máximo possível, flexionando esse cotovelo, porém, tome cuidado para não perder tensão. É um baita exercício, eu tenho certeza que você vai adorar. O número 1 da nossa lista, você tem que tomar cuidado, mas ele é um bom exercício
exercício para tríceps. A gente está falando do mergulho na paralela, ou você pode também fazer mergulho no banco. Também tem máquina que faz esse exercício. Você consegue ter uma variação de outros exercícios e você consegue trabalhar com cargas altas também, no caso aí de você fazer com o próprio peso do corpo, porque nesse exercício é pesado. Algumas pessoas têm uma articulação mesmo mais vulnerável para esse exercício, enquanto outras não. Então eu recomendo que você perceba o seu corpo, sinta ali se vale a pena para você fazer ou não. Se você sentir algum desconforto articular, eu prefiro que você não faça. Mas vamos pensar que você não sentiu, tá aí, tá da hora, tá supimpa. Então esse exercício, o que você vai fazer? Qual é a grande dica aí? Deixar o cotovelo fechado. Se você deixar os cotovelos próximos do seu corpo, você direciona todo o trabalho muscular para o tríceps. Se você afastar esses cotovelos, você direciona o trabalho para o peitoral. Não que um vai trabalhar sem o outro, mas você consegue direcionar mais para cá ou mais para lá. E aí fica fácil o momento em que você começa a descer e o seu ombro começa a te dar um sinal que ele está chegando numa posição que está ficando desconfortável, sobe. Quando você subir, deixe esse cotovelo sempre um pouco flexionado, porque senão você vai perder tensão também. Já percebeu que isso você repete em vários exercícios, né? Simples assim. Você vai ter um baita exercício e toma cuidado com esse ombro. E aqui, ó, tem um treino inteiro para deixar o seu bíceps largo. Você já aprendeu o tríceps, agora o bíceps para deixar esse braço inteiro maior, mano. Clica aqui agora.